Último bloco do Antenados na Geral. Estamos fazendo a seguinte pergunta: quando o seu pastor fala, prega qualquer coisa, você fala amém ou não amém? Na verdade, a pergunta aqui, o debate é: devemos acreditar em tudo que é dito nos púlpitos? Se nós discordarmos, como é que a gente chega e apresenta isso? Nós falamos que quando é uma questão construtiva, às vezes, interpretação e tudo, você chega com o seu pastor de maneira respeitosa. Pastor, poxa, eu entendi desse jeito, você falou aquilo, me explica isso. E às vezes o pastor até fala, poxa, realmente interpretei errado, no momento, no calor, falei alguma besteira, ou às vezes ele vai e te ensina. E acho que é fantástico, deve ser isso, para um pastor falar, não, isso aqui é por causa do texto que vem antes e tudo mais. Porque você vê que a pessoa quer aprender, que ela não é um robô, né, que ela recebe tudo mastigado, ela quer verificar as escrituras. E a gente falou um pouco da igreja de Bereia, os bereanos faziam muito isso, e acho que isso é um bom exemplo de igreja que ouviu o que o pastor pregou. Dá uma olhada nas escrituras, até para poder afirmar aquilo que ele disse. Se tiver alguma coisa que você interprete de modo diferente, volta nele. Fala, poxa, pastor, eu interpretei isso. É verdade? Enfim, é verdade, é mentira? O que está errado no meu pensamento? Agora existe também um nível um pouquinho mais complicado. É quando uma pessoa passa a não acreditar mais no pastor, desconfiar daquilo que é dito, ou porque ele acha que ele quer manipular as escrituras para alguma questão que ele quer fazer, ou porque o pastor levantou isso aqui muito bem, quando ele prega algo e o testemunho dele não vai de acordo com aquilo que ele prega. Quando é com uma pessoa, você trata, você vê e chega. Agora, quando é com uma comunidade inteira, e isso acontece às vezes, né, de uma comunidade que não acredita mais no pastor, pelo seu estilo de vida, o seu exemplo, por aquilo que ele prega. Como é que trata uma situação dessa? Porque a gente não pode tocar no ungido do Senhor, mas isso às vezes requer uma troca de liderança. Agora... Como é que vem de maneira correta, sem ter muito, né, falatório, isso da membresia? Se a comunidade está percebendo algo no pastor, acho que o pastor tem que olhar para dentro de si e se perguntar o porquê que a comunidade está tendo aquela reação. Porque, de repente, pode não ser uma ética infantil da comunidade, que às vezes tem isso. A pessoa tem uma ética infantil, aí quer escravizar o pastor dentro de uma ética infantil. Às vezes é um erro mesmo do testemunho do cara, que ele tem que se ver, se analisar, se consertar, já que ele é o exemplo do rebanho, para rever os conceitos dele e tomar de novo o rumo, né? Então a comunidade nem sempre está errada. Às vezes tem o joio no meio do trigo, que quer dar palpites errados, né? Mas a gente entende que a comunidade também tem a sua ótica divina. Eu olho para a minha comunidade e vejo os frutos que eu estou dando através dela. Se eu estou sendo um bom pastor, consequentemente eu vou gerar boas ovelhas. Se as minhas ovelhas não estão sendo bem geradas, eu vou rever a minha obra, eu vou rever meus conceitos, o que eu estou ensinando para eles. Então é mais ou menos assim, a gente tem que analisar os frutos também através da comunidade. O senhor tem quantos anos de ministério? O André, eu já perdi a conta, mas eu tenho mais de 40. Mais de 40. Você já viu muitas situações de comunidades que falaram, olha, estamos insatisfeitos? Já, exatamente. Eu acho e você já deve ter visto a maneira correta de se tratar disso e a maneira errada de se tratar disso. Exatamente. Então, veja bem, é como o pastor falou, eu acho que é hora do pastor, né, parar e pensar, bom, onde é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo que não está condizendo com aquilo que eu vivo? Porque, olha, é muito importante para o pastor ele saber o viver dele, porque nós estamos à frente de um trabalho, nós somos o espelho. O rebanho, ele está se espelhando no pastor. O rebanho, ele está sendo influenciado pelo pastor. Então, eu digo sempre na igreja, é uma responsabilidade muito grande para o pastor o seu modo de viver, o seu testemunho de vida. Porque você não pode estar em cima do altar pregando amor se você, em casa, você não vive o amor. Você não pode pregar uma coisa que você não vive, porque isto será público e notório. O rebanho, hoje em dia, as pessoas são muito sábias, inteligentes, eles observam. Não tem mais ninguém bobinho dentro de igreja, não. Não tem. Então eles vão observar o pastor, eles vão ver a vida do pastor lá fora também, entendeu? E muitas das vezes o que causa justamente essa frieza e este problema na igreja é justamente o exemplo de vida do pastor. Se o pastor não viver aquilo que ele prega no púlpito, infelizmente ele terá um rebanho doentio, um rebanho que não vai realmente ter credibilidade com esse pastor.
E só para levantar antes de passar a palavra, pastor Amadeu, que acho que é o que dói mais realmente numa comunidade. Às vezes, se for uma interpretação errada, uma falha na leitura, a igreja sabe relevar e amar. Agora, se tem uma coisa que a igreja não consegue engolir bem é quando o pastor prega um troço e tem um exemplo de vida totalmente diferente dos padrões bíblicos, pelo menos. Isso aí causa... Todos os escalões da sociedade é muito feio isso, em tudo, perfeito. O advogado que fala uma coisa e não vive, um político e um policial, em todos os níveis. Na igreja é pior, porque a igreja é o tempero da sociedade. A igreja é o equilíbrio de Deus, é o modelo de Deus, né, operandes, para o mundo se espelhar. Então, quando há essa defasagem, esse conceito tem que ser analisado. De repente o pastor precisa de férias, de repente ele precisa de menos sobrecarga, ele está estressado, então ele está precisando de ajuda. Eu gosto muito e criticava até no passado, quando eu era seminarista, o sistema batista, o sistema presbiteriano. Batistas são o corpo diaconal que decide, aprova o pastor e tal. Mas hoje, que amadureci, eu vejo que isso é legal. Tem indivíduos que estão lá, deficientes, se estragaram ao longo da caminhada, está lá destilando a sua amargura interior por conta do seu estilo de vida sobre o seu rebanho, e ninguém toca, ninguém tira, ele vai ter que conviver com ele lá. Um vitalício até para morrer. Então, melhor para os colegas como eu, que sou presidente de uma obra, estou ligado a uma convenção, só a convenção me muda, ou opção minha também, ou alguma coisa dentro da minha comunidade que não condiz com a minha ética eclesiástica, eu posso ser modificado, posso ser mudado. Ou 51% da minha igreja decidir, nós não queremos você como pastor. Então, arrume um pastor aí para vocês colocarem aí. Então, esses colegas, eles devem se reciclar, devem buscar, devem ter mentores, devem ter pessoas de 40 anos de ministério para poder orientar, porque um pastor nesse naipe aqui, ele tem muito para falar. Ele já viu coisas do arco da véia, como diz a minha mãe, né? Então tem que ter a humildade para buscar essa ajuda, esse renovo na vida dos que têm experiência nessa área, né, de ministério. Pastor Sebastião, e você viu isso, por isso que eu estou lhe perguntando, até pelos cabelos brancos, como faz isso da maneira correta? Uma igreja desconfia, diz não amém para o pastor dela, não quer continuar com ela. Qual é a maneira correta de lidar numa situação dessa? Olha, André, eu acho que o pastor em si, ele tem que saber. Ele tem que ter entendimento, ele tem que pedir ao Espírito Santo de Deus. Mas é difícil admitir isso. Não, mas veja bem. Admitir que eles não me querem aqui. Eu não sei se eu lembro de algum pastor que se viu que não queria e ele mesmo saiu, mas eu conheço casos. Eu conheço casos de o pastor mesmo, ele reconheceu que realmente ele não estava sendo mais útil para a congregação. Perfeito. E ele então pediu, né, a sua imagem dele desgastou, claro, e quando a sua imagem desgasta... André, eu até estava me lembrando aqui, né, daquele garotinho, né, que chegou e disse: mãe, eu quero morar aqui na igreja. E perguntaram por quê? Não, porque aqui na igreja meu pai é completamente diferente do que ele é em casa. Então o que acontece é isso mesmo. Tem muitos pastores, eu volto a dizer, que não vivem aquilo que prega, e isso é um perigo muito grande. Então eu acho que o pastor, ele tem que reconhecer até onde ele está sendo útil para o rebanho, até onde ele está sendo aceito pelo rebanho, e admitir realmente que chegou o tempo Jesus dele. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Então, assim, a partir do momento que as ovelhas deixam de ouvir a voz, acabou, ele já não é mais o pastor. Ele já deixa de ser pastor. Pastor forçado. Forte esse debate. Não, mas porque eu acho interessante, porque talvez muita gente deve estar passando, e isso deve ser um momento tão doloroso para qualquer igreja, de ela estar ali e não ter esse amor mais, não consegue mais ouvir a voz do seu pastor. Mas tem uma coisa que eu acho bonito também, muitos falam que crente não tem perdão às vezes para o líder, mas eu acho que eu já vi alguns casos de membros que não tinham mais a figura de um pastor como seu líder, mas elas choravam, se debatiam de dor em ter que enfrentar a pessoa, porque é muito humilhante para um líder ou para um pastor ser deposto, vamos dizer assim, pela membresia por questões
Assim, porque eu já vi também pastores que aceitaram realmente cair, tive um erro, vou me afastar, se a igreja aceita assim, mas tiveram casos que o pastor, não tem nada de errado comigo. E aí a igreja teve que empurrar para fora mesmo, às vezes até em questões até um pouco acaloradas, de debates e tudo mais. Né? É duro para uma igreja lidar com uma situação dessa, e talvez muitas igrejas devem estar passando por isso agora. Uma coisa que foi muito interessante, foi colocado pelo pastor Amadeu, é você procurar entender quais são as instâncias de grau e de hierarquia da sua igreja. Porque às vezes se uma igreja e os membros não querem se desgastar com situações dessa, é de uma convenção, parte de um conselho, vá ao líder da comissão, ou do conselho, ou do campo, ou do pastor, para expor situações assim. Que é uma última pergunta que as pessoas queriam falar. Como é que a gente expõe situações assim, sem se desgastar com o pastor, com a igreja? Sem ser rebelde daquela questão de que é uma rebelião. Uma rebelião. Pode ir provido de um amor, de um cuidado, para que os superiores até ajude esse companheiro que está lá. Talvez o camarada está lá e disse, eu não posso nem ir à minha convenção, o que vão pensar de mim? Fulano está arrebentando, eu estou aqui sendo bombardeado. De repente um conselho de um superior acorda. Eu gosto muito dessa nova modalidade que existe hoje no reino, sobretudo os neopentecostais, que nós pentecostais chamamos, essa forma que eles tratam de reciclar, de enviar o indivíduo para seminários. A gente tem Slavec, a gente tem EMAD, a gente tem várias escolas aí de liderança. Eu, por exemplo, quando eu vou para o Slavec, eu volto de lá, meu irmão, com Jirai, Spectroman, Thundercat, Jack Chan, surfando no azeite. The Kid, eu volto, meu irmão. É bom então, ouvir o problema das outras pessoas e as vitórias. É que o pastor, às vezes, ele está amarrado ali no púlpito, ele não confia, ele fica ali, ele é casado com a igreja, esquece ele que a igreja ela é noiva, o marido dela vai vir aí. Entendeu? Então esse indivíduo precisa buscar renovo em si, para ele não desgastar a imagem dele. Aconteceu um caso com um pastor aí, que o cara é um homem piedoso, de bom testemunho, só que sabe aquela igreja que tem as famílias que governam? E às vezes a família... Se tivesse mais um bloco, dava pra gente falar um pouco sobre isso aqui. Também tem cuidado, e às vezes não é só culpa do pastor, é o pessoal também que estão pensando tirar os membros e botar para outra igreja. E como é que faz? Vamos fazer um programa sobre isso. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados. Foi muito interessante, acho que muitas pessoas se informam mais um pouco sobre o tema. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Se Deus quiser assim, é Ele quem sabe, conhece meu coração, pra mim é isso que